Fala galera, aqui é o Drake. E se todos ao seu redor começassem a duvidar de você, a ponto de a sua vida parecer uma falha na Matrix, o que você faria? Começamos com a Maria preparando mais uma receita para o seu cardápio. E enquanto ela assiste a notícia de uma menina que se finalizou ao pular de um prédio, o seu namorado Kai puxa um assunto que os dois estão muito interessados, que é sobre a viagem que o casal pretende fazer na próxima folga, tanto que o destino já está escolhido, e é Portugal. Só que agora o foco da Maria está na sua mais nova invenção, que é uma gelatina de miso para apresentar no grupo focal que acontecerá na sua empresa. E em seguida, a vimos chegando no seu trabalho, que é em uma produtora de alimentos. Aí a pesquisadora é auxiliada pela sua parceira, a Yuji, e descobrimos que a gelatina criada pela Maria é posta para rechear uma barra de chocolate. Aí a pesquisadora e seus colegas vão para um auditório, onde assistem à chegada das pessoas que farão a degustação da nova linha de barras de chocolate, que a empresa pretende lançar. Daí uma das convidadas chega atrasada, sendo ela a Verity, que é reconhecida pela Maria na mesma hora, porque no passado as duas estudaram juntas. Dessa forma, a degustação inicia, e o problema começa no momento em que a maioria dos convidados não gosta do novo sabor, o que era nem um pouco legal pra Maria. No entanto, a Verity é a única que acaba gostando, e ao pegar mais um pedaço, ela garante que o doce ficou muito melhor após a segunda mordida, coisa que os outros convidados confirmam ao provarem novamente. Na sequência, a Maria vai ao banheiro e acaba dando de cara com a Verity, o que faz as duas conversarem na mesma hora por se reconhecerem, tanto que a loira comenta que no passado ela era bem diferente, já que era conhecida como a nerd e a garota mais esquisita da escola, coisa que a Maria obviamente não concorda, justamente por desconversar e não querer criar um climão. Mas a Verity não esconde que está alegre pela Maria ter se lembrado dela, afinal a morena era bem popular na época do colégio. Aí a loira revela que pretende se candidatar a uma vaga no departamento de pesquisa, que é justamente a área da pesquisadora, que acaba estranhando, já que não está sabendo de nenhum recrutamento para sua equipe. Isso faz a Verity ficar um pouco desanimada, já que a princípio a coitada não poderá ser contratada. Assim a Maria sai do banheiro e vai diretamente para o seu computador, onde ela abre o site da empresa e descobre que realmente é um processo seletivo para seu departamento, o que a faz questionar o Gabe, que confirma isso. E para melhorar, o chefe revela que um dos produtos projetados pela Maria está fazendo sucesso entre os gestores, que pretendem lançá-lo até em outros países. Mais tarde, a Maria está com Kay, e ela stalkeia o perfil da Verity no LinkedIn, apenas para comentar com seu esposo que no passado, a loira era a maior esquisita da escola, e mesmo sendo uma expert na ciência de computação, nunca conseguiu nenhum amigo. Porém a pior parte disso tudo é que naquele tempo, espalharam um rumor sobre a coitada ter dado uma mãozinha para um professor, se é que vocês me entendem. Desse jeito, é claro que todos fizeram bullying com a Verity, que para piorar, passava o dia todo desenhando símbolos estranhos, e por mais que o Kaie cogite que a loira está se candidatando para a vaga por ser capacitada, a Maria nega na mesma hora. Só que no dia seguinte, a pesquisadora se surpreende ao vê-la em uma entrevista de emprego com o Gabe, que só precisa de uma conversa para anunciar a contratação da loira. E conforme os outros colaboradores do lugar parabenizam a Verity por ter entrado para a equipe, a Maria se levanta para questionar o seu chefe sobre a decisão. E por mais que a pesquisadora afirme que a loira pode não ter competências necessárias para o cargo, o Gabe garante que a moça é super qualificada e deixa claro que irá ligar para a faculdade em que ela estudou, para conferir se tudo é verdade. Aí na volta para casa, a Maria não esconde do Kaie que está possessa com a contratação da Verity, e ela é grossa com seu esposo, só por ele comentar que talvez a loira seja mais capacitada do que a morena realmente sabe, coisa que a pesquisadora obviamente não gosta nem um pouco de ouvir. Em seguida, a Maria e o Gabe se encontram no dia seguinte, e ainda no elevador, o chefe comenta com a sua colaboradora que entrou em contato com a faculdade de Cambridge, que rasgou elogios sobre a Verity, ou seja, a contratação da loira foi justa e um grande acerto para a empresa, além de falar para a Maria que tanto ela quanto a Yuji vão auxiliá-la no período da experiência. Nisso a Maria chega, e ao ver todos os seus colegas provando as panquecas feitas pela loira, a pesquisadora fica ainda mais furiosa pela sua conhecida estar sendo o centro das atenções. Daí a Maria começa a passar a lista de ingredientes que a Verity deve coletar para enviar aos cozinheiros, e no momento em que a loira acaba se perdendo na caligrafia de uma das palavras, a morena decide enviar tudo o que ela precisará por e-mail. E galera, o ingrediente que a Verity não lembra como se escreve é a carragenina, que é um polissacarídeo sulfatado, que é tirado de algas marinhas vermelhas, e é muito usado como aditivo alimentar para espessar, estabilizar e emulsificar vários alimentos e bebidas, como laticínios, bebidas vegetais, carnes processadas, sobremesas gelatinosas, panificações e por aí vai. Então, o que você provavelmente está comendo ou comprando agora tem um pouco de extrato de algas marinhas. A questão é que até a Maria acaba errando a caligrafia, só que nesse meio tempo, ela escuta seus colegas conversando sobre a lanchonete Barney's Chicken, e todos falam dela como se seu nome fosse Barney's Chicken, o que é estranho para a pesquisadora, que os corrige e deixa claro que a palavra é com A e não com E. Afinal de contas, o seu namorado trabalhou lá por um ano. No entanto, todos discordam disso, e começam uma discussão generalizada sobre o verdadeiro nome do restaurante, apenas para pesquisarem no Google e descobrirem que na verdade é um E depois do B, e não um A. O que é bem estranho, já que o boné do Kay possui um A no começo da história, mas tudo bem, né? Tanto que ao voltar para casa, a Maria tenta tirar isso à prova com o Kay, que também diz que é com E e não com A, e o cara até sugere que a
sua esposa possa estar passando por um efeito Mandela. Aí a Morena revela que passou vergonha no trabalho por conta da Verity. Isso faz o Kay comentar que a Maria pode estar se sentindo ameaçada pela loira, coisa que ela garante que não, já que de acordo com a pesquisadora, o seu único incômodo é que todos estão paparicando a garota. Só que isso faz o rapaz comentar que a sua mulher está enciumada, pois gosta de ser a líder de tudo sempre. Ao ouvir isso, a Maria fica com raiva e decide rever as suas fotos do colégio, e em uma delas, ela vê a Verity observando o grupo das garotas populares. Desse jeito, a mulher decide mandar a mensagem para uma colega, a Natalie, apenas para fofocarem sobre a loira. O problema é que a garota nem lhe dá bola, já que leu e não respondeu. E no dia seguinte, vemos a Yuji, o Gabe e a Maria se reunindo com um dos gestores da empresa, que está ali para fazer a degustação dos doces que foram criados recentemente. E ao ser apresentada para o barbudo, a Maria é muito elogiada por ter feito chocolates deliciosos. A questão é que no momento em que o velho questiona sobre os ingredientes, é nítido que a Yuji se sente desconfortável com a resposta da pesquisadora. Porém, a moça não revela nada e deixa a conversa rolar, porque o sujeito realmente gostou da degustação e até convidou a Maria e o Gabe para viajarem a Berlim para acertarem sobre o lançamento da nova barra de chocolate. O problema é que nesse momento, a Yuji espera o homem sair para revelar que havia gelatina bovina no doce, o que é péssimo, já que o chefe dele segue a tradição hindu. E como a vaca é considerada um animal sagrado associado à fertilidade, à abundância e à não violência, muitos hindus escolhem não consumir a carne bovina. Ou seja, é como se o coitado cometesse uma blasfêmia sem nem saber. Aí ao descobrir isso, a Maria fica sabendo que a relação de alimentos feita pela Verity e enviada para Yuji dizia que a única restrição do doce era a gelatina suína e não bovina. Só que ao ficar sabendo do erro da loira, a pesquisadora deixa claro que foi específica sobre a proibição da matéria-prima bovina. Agora a Morena não tem escolhas, a não ser pedir desculpas para sua colega. E no fim dessa confusão, a Maria vai até o Gabe para garantir que a Verity está manipulando toda a situação, mas o homem obviamente não acredita nela, pois tudo indica que a errada da história é a pesquisadora, que acaba saindo como uma mulher desequilibrada que está com problemas pessoais com a própria colega. E pessoal, um detalhe interessante é que toda vez que a Verity se envolve em um desses retcons, ela está com seu colar em mãos justamente no momento em que as informações são reformuladas, como foi no caso da discussão sobre o nome da lanchonete, e agora na reunião sobre os ingredientes do doce, o que pode ser ou não uma coincidência. Ao anoitecer, a Maria se reúne com Kay, e ela explica sobre a manipulação da Verity, e por mais que o rapaz tente sugerir diversas formas da sua esposa ter simplesmente cometido um erro, a mulher garante que a loira lhe hackeou e manipulou as informações contidas no e-mail. No entanto, o papo é interrompido, no momento em que a Natalie finalmente responde às mensagens da Maria. A questão é que quem lhe chama é o marido da mulher, que morreu recentemente. Daí no momento que a pesquisadora questiona o que aconteceu com a Natalie, o sujeito diz que ela se finalizou, e que nos últimos tempos esteve extremamente paranoica, já que a coitada achava que tudo ao seu redor estava sendo manipulado por mentiras. Ouvindo isso, a Maria pergunta se tudo começou após ela reencontrar uma antiga colega de escola, a Verity, mas é nítido que o viúvo fica desconfortável ao tocar nesse assunto, e isso acaba deixando a Morena ainda mais desconfiada. No dia seguinte, a pesquisadora chega ao escritório que parece vazio, até que a Verity chega e encontra a Maria ali. Dessa forma, a novata questiona se a sua veterana não vai para a reunião de trabalho, e ao descobrir sobre isso, a pesquisadora revela que não foi avisada sobre. Então a Verity explica que enviaram um e-mail falando sobre isso ontem. E aí a loira pergunta se a sua colega possui algum ressentimento ou problema pessoal, apenas para que a Morena comente não ter nada contra ela. Afinal, não possui motivos para isso, pois mesmo na escola, nunca ligou para sua nova colega de trabalho. Só que essa resposta faz a Verity comentar sobre os tempos de escola, já que na época todos eram contra ela, ainda mais depois dos boatos sobre a sua relação com professora. Porém a loira explica que passava os dias na sala de informática pelo fato de o cara ser o único que a respeitava. E depois da transferência dele, tudo infelizmente piorou. E descobrindo como a Verity se sente sobre tudo isso, a Maria comenta que nunca acreditou nos boatos e nem se importou com tudo isso, além de tentar confortar a loira ao explicar que muitos anos se passaram e todos eram apenas adolescentes idiotas na época. Logo em seguida, a Verity ainda parece muito afetada ao tocar nesse assunto, até que ela pega um leite de amêndoas na geladeira e começa a virá-lo inteiro na boca, para depois arremessá-lo no chão bem na frente da Maria. Daí todos chegam da reunião e o Gabe se estressa com o fato da sua colaboradora não ter participado da conversa, fazendo com que a Morena tente justificar, dizendo que o e-mail da reunião provavelmente foi parar no spam. Na sequência, a Luísa nota que beberam seu leite de amêndoas novamente, e essa é uma reclamação que ela tem feito há muito tempo, o que a faz dar um ultimato na equipe e questionar de uma vez por todas quem é o responsável por isso. E como esperado, a única a dizer alguma coisa é a Verity, que dedura a Maria. Ao ouvir isso, a Morena fica em choque e ri de nervoso. Afinal, ela é alérgica a amêndoas e retruca, dizendo que a loira está mentindo e que foi ela. Assim, o Gabe decide tirar a limpo através das câmeras de segurança, e conforme ambas assistem às gravações, as suspeitas que a gente comentou no vídeo antes se confirmam, porque conforme a sacana pressiona o pingente do seu colar, as filmagens mudam a ponto de mostrarem a Maria bebendo leite. Vendo esse absurdo, a Morena deixa claro que é alérgica, mas tudo que o Gabe e o segurança escutam é a palavra alerginose, que eles obviamente não entendem, e mesmo pesquisando no Google, não há nenhum resultado. Então a Maria parte para cima da Verity para tentar pegar o seu colar, apenas para o seu chefe impedi-la.
Após essa confusão, o Gabe é obrigado a demitir a pesquisadora, mas se oferece para ajudá-la da maneira que for possível. Afinal, tudo indica que a coitada está com problemas psicológicos. O problema é que agora, a loira pressiona o seu colar, para que todos acreditem que ela está chorando, quando na verdade ela está debochando da cara da morena. Ao anoitecer, vemos a Maria escondida apenas para seguir o carro da loira, que depois de um tempo, chega a uma enorme mansão, que a pesquisadora consegue invadir antes do portão fechar. E ao entrar no quintal do imóvel luxuoso, ela é rápida em quebrar o vidro e abrir a porta por dentro para não ser percebida. Nessa hora, a Maria descobre que há vários servidores tecnológicos em um dos cômodos da mansão, e ao ver que a Verity está entrando no banho, a morena rapidamente entra no quarto dela para achar o colar, apenas para descobrir várias coisas, como uma pintura da loira como uma imperatriz, fotografias dela como astronauta e até mesmo saindo na capa da Forbes. Aí ela finalmente acha o que está procurando, que é o pingente que possui um botão, que ao ser pressionado, libera uma luz vermelha por pequenos LEDs. Então, no momento em que a Verity está prestes a sair do banho, a Maria rapidamente se esconde debaixo da cama, porém a idiota acaba apertando o botão novamente, o que faz a sua inimiga perceber a sua presença. Desse jeito, a Maria é obrigada a se revelar, e ao mostrar que está com o pingente em mãos, a Verity mostra que isso é inútil, porque além dele funcionar apenas por biometria, a loira mostra que possui vários deles. Então a canalha revela que eles ativam os compiladores quânticos dos servidores, fazendo com que a frequência corporal daqueles afetados pela tecnologia oscile para realidades paralelas, em que as vontades da Verity aconteceram. Assim vemos ela fazendo diversas viagens. Em uma realidade, a Maria está com a camisa vermelha e não amarela. Em outra, ela fala chinês. E em outra, a discussão delas na verdade acontece no escritório. E pessoal, isso aqui é basicamente a Verity abordando a teoria do multiverso, que é uma hipótese da física e cosmologia, que sugere a existência de outros universos além do nosso, e o coletivo deles forma um multiverso. E existem várias teorias sobre isso, como a do multiverso de bolhas, a do multiverso quântico, do multiverso de branas, multiverso de níveis e o multiverso matemático. Mas continuando com a história, a Verity diz que só faz isso para fazê-la sofrer, e ao pressionar a Maria, ela revela que a Natalie diz que é responsável pelos boatos da loira ter se envolvido com o professor foi a morena, que nesse momento acaba admitindo o seu erro. Ao ouvir isso, a Verity comenta que a Natalie demorou um pouco mais de um mês para surtar, enquanto a Maria levou apenas 5 dias. E isso a faz se questionar como a pesquisadora irá se finalizar. E por mais que a morena diga que a loira pode manipular a realidade a ponto de fazer o passado não ter mais importância, a Verity confirma que já fez de tudo com a sua tecnologia. No entanto, isso nunca a confortou, já que os traumas da adolescência continuam na sua mente. Agora, a Maria decide tomar uma atitude e parte para cima da loira. Isso faz com que a babaca acabe derrubando o aparelho. E por mais que a morena tente impedi-la, a sacana consegue não só recuperar o seu pingente, como também colocar uma faca na mão da sua inimiga e fazer com que policiais apareçam para prendê-la. Nessa hora, a Maria é mais rápida que o agente que está algemando, a ponto de conseguir pegar a sua arma e finalizar a Verity com um disparo que transforma a cabeça da babaca numa casca de ovo quebrada. Mas é claro que isso acaba tornando um alvo dos policiais. Mas ao ver que o pingente está nas mãos do presunto, a Maria se arrisca a conseguir habilitá-lo por conta da biometria da Verity. Com isso, a morena não só consegue convencê-los de que ela não foi responsável por finalizar a sua adversária, como também os faz vê-la como a sua chefe. No fim, vemos que esse poder acaba subindo para a cabeça da Maria, que não se contenta em ter se safado do crime, porque o seu maior desejo é atendido, que é se tornar a imperatriz de todo o universo. E pessoal, esse episódio aqui de Black Mirror trata muito sobre as consequências dos nossos atos, das ações e as reações a elas, principalmente quando nossas atitudes acabam afetando a vida de outras pessoas. Por exemplo, o bullying feito com a Verity é algo que reverberou até a sua vida adulta, e o que lhe faltou na sua adolescência, que foi respeito, afeto e socialização, que são coisas extremamente importantes, não puderam ser substituídas por todos os bens materiais e realizações pessoais que a loira pode ter conseguido através das mudanças de realidade, o que mostra que algumas coisas não podem ser resolvidas com conquistas materiais, já que demandam não só o perdão, como também o autoconhecimento e a superação. E as consequências das ações da Maria na adolescência foram um combustível para todo o episódio, e a conclusão da personagem estampa muito bem o que a Kay disse sobre ela desejar ser sempre a líder e o centro das atenções. A prova disso é que a Maria simplesmente arruinou a adolescência da Verity por pura inveja, talvez da inteligência e das habilidades da loira na computação. E ao ter o poder de mudar a realidade em mãos, a morena não pensou duas vezes em se tornar literalmente o centro do universo. E é claro que as ações da Verity foram péssimas, mas ela acabou sendo uma consequência e um produto dos atos das suas colegas do passado. Fala galera, qual será a próxima mudança que a Maria fará na realidade? E conte aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está passando na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.